Olá, gente. Ai, tá estranho isso. Olá, gente. Tudo bem? É, Boa tarde. Meu nome é Juliane. Eu tô falando com aqui do coletivo Filósofos na Rede. Tô esperando. Oi, Roberta. Tô esperando a Miriam chegar pra gente começar a nossa conversa que se chama Feminismo. Ih, ficou. Ai, que pena. Ficou. ah, Ficou torto aqui. Mas tudo bem, acontece. Como é que eu tiro isso agora? Não sei tirar. Ah, a Miriam chegou. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos ver se com a Miriam entrando. Aqui conserta. Esse negócio ficou torto. Oi? Oiê, Oi! você tá Tudo me bem? escutando? Tô escutando. Só tem um problema aqui. Vamos entrar isso aí de novo? Não sei se a gente faz isso, se a gente continua, porque ficou estranho isso aqui. Eu não sei Ah, trocar. não tem problema não. Não tem problema, não. É isso aí. Ficou só eu. É, tá ótimo. Tá bem. Como você tá? Tudo bem? Tudo bom. Queria agradecer o E convite. você? Obrigada por estar aqui falando com a gente, por ter essa conversa. Queria pedir para você se apresentar. Enquanto você se apresenta, eu coloco o título aqui. Você pode falar um Tá pouquinho bom. sobre você, quem é você, por que que você estuda Hegel, etc. Bem, meu nome é Miriam, eu tô terminando agora o meu doutorado na PUC em filosofia e eu vou defender esse mês agora, no final do mês. Andando. E, na verdade, eu tenho graduação em filosofia, mestrado em filosofia e doutorado em filosofia, então é tudo Uhum, filosofia. uhum, E além disso, eu comecei a estudar filosofia alemã no geral, desde a minha graduação, assim, eu já estava interessada, e depois eu fui fazendo mestrado, doutorado nessas coisas. E no uhum, doutorado, na verdade, assim, é Hegel, mas é também idealismo alemão no geral, né? Então é também o Kant, o Schelling e tal. uhum. E eu estou terminando agora, a tese está pronta, Aí, finalmente. parabéns. Arrasando. Obrigada. Ah, deixa eu agradecer o convite também. Muito obrigada por vocês terem me chamado. Na verdade, sigo Uhum. tanto o perfil quanto as lives aqui, então é muito legal o que vocês estão fazendo, porque é muito importante, e para uma pessoa que estuda Hegel, eu sei que é muito importante. Sim, sim. E você estava falando então um pouco sobre a sua trajetória, que você sempre estudou filosofia, e aí eu queria perguntar, quando você começou a se interessar por essa questão da mulher dentro do trabalho do Hegel? E aí, se você já puder responder, alguém tá falando manda pra gente? Não sei. Ah, a tese, não sei. Não sei. Ah, Não sei se é a tese. Sabrina. Se você puder falar então quando na sua pesquisa você começou a se interessar sobre o problema da mulher dentro do trabalho do Hegel e já começar a responder qual é o lugar das mulheres ou da mulher em geral, qual é o lugar que a mulher ocupa na obra de Hegel em geral e na fenomenologia do espírito em particular. Tá, então, o que que acontece? E aí eu vou falar principalmente a partir de um grande incômodo que toda pessoa que é mulher e que está ali na academia de filosofia sente desde que você entra na graduação até o final, até quando você está dando aula, etc. É, a gente tem, como todo mundo sabe, né, uma coisa que é bastante difundida e está sendo problematizado principalmente agora, que a história da filosofia ela é sempre feita de certos filósofos e textos canônicos, que são esses tradicionais, né, e que até assim, final da modernidade, vão estar sempre trazendo a obra de homens, né, que normalmente são ocidentais, e o pensamento filosófico dessas figuras ali, que são todas assim colocadas num grande teatro histórico, né, e que produziram filosofia dentro de meios acadêmicos ou não, né? Mas enfim, é sempre esse perfil. E o Hegel, ele está nesse lugar, nessa posição. Miriam, travou. Não sei se travou pra mim ou se travou pra todo mundo. Uhum. Estamos. Agora voltou. Sim, agora sim. Você falou Tá. que o Hegel tá num lugar, numa posição. Ele está numa posição muito complicada, que é a seguinte posição, que ao mesmo tempo ele aparece como essa figura em que você tem o ápice de todo esse pensamento que é eurocêntrico, que assim o Hegel é visto dessa forma, né? Essa é a imagem que ele tem, que ele aparece como essa figura
onde você tem o ápice de um pensamento eurocêntrico, de um pensamento masculino, de um pensamento principalmente político, onde você tem ali uma situação de dominação até, porque o Hegel também é o cara que vai falar muito sobre Estado, Estado moderno, né? Muita gente vai ler o Hegel e vai tirar conclusões sobre a obra dele que às vezes não necessariamente está textualmente ali colocado que ele realmente escreveu. Mas a herança que ele deixou foi essa imagem. A imagem dele ser o ápice da racionalidade masculina e, de certa forma, dominadora e europeia, estrito senso, né? Então, por isso que também todo mundo pensa no Hegel muito como esse cara que tá fazendo uma teoria falocêntrica, uma teoria política centrada em dominação, uma teoria onde você tem uma racionalidade absoluta, onde você tem um sujeito consciente, plenamente consciente, e isso tudo vai ser bastante discutido, principalmente agora. Mas até então ele é esse cara, é essa imagem que as pessoas têm do Hegel, né? Só que ao mesmo tempo, uma coisa que eu fui percebendo é que quando eu estava lendo muito sobre feminismo, e aí eram autores que não tinham nada a ver com a minha pesquisa no primeiro momento, mas só porque eu me interessava, você começa a ver que elas citam Hegel, que elas pegam vários conceitos que ele mesmo formulou, que elas retransformam Hegel, elas tentam reinterpretar o Hegel, e eu acho que a pessoa que é mais, assim, célebre nisso, que hoje tem mais atualidade, é o caso da Judith Butler, que fez um doutorado em Hegel, antes dela começar a falar sobre gênero, fez um doutorado em Hegel, fez um doutorado justamente sobre o que seria o desejo, dentro da obra hegeliana, trazendo ali várias leituras, principalmente da psicanálise, enfim, da recepção francesa do Hegel, que acontece mais ou menos na década de 60, 70, ou até antes, um pouco 50 e tal. E então, assim, eu ficava numa situação... É uma situação ambígua por natureza, porque enquanto você tem essa figura, que é a figura que representa supostamente a antítese do que o movimento feminista busca, é também o cara que elas estão usando o tempo todo para fundamentar suas teorias, nem que seja para negar, para falar mal, entendeu? Então, você está nesse lugar onde, ao mesmo tempo, às vezes você se utiliza de uma forma a instrumentalizar a obra do Hegel em outros momentos para descartar tudo, mas explicando que tudo aquilo que se quer confrontar, principalmente sociedades machistas e patriarcais, tem sua origem teórica, seu fundamento teórico na própria obra hegeliana, né? E assim, sim. E assim, pensando no caso da Butler que você mencionou, eu acho que é interessante a gente apontar também que, apesar dela ter feito essa tese de doutorado antes do problema de gênero, ela depois segue com temas hegelianos depois, em livros mais recentes, né? No artigo que você mandou, você faz um pouco de referência ao Clamor da Antígona, e até eu acho que nos trabalhos mais recentes. Eu não li o livro dela que saiu esse ano, né? Sobre não violência, mas eu já ouvi pessoas falando que tem uma aproximação hegeliana que persiste. Então, não é uma coisa que aconteceu no começo do trabalho dela, porque nessa tese de doutorado, no prefácio, inclusive ela fala algumas coisas. Foi um livro juvenil, foi um livro que se eu não teria como reeditar, porque esperou muito tempo, enfim. Então, ela se afasta um pouco desse texto, né, na própria introdução da edição mais recente desse livro. Mas isso persiste no trabalho dela em outros lugares, né, como você apontou nessa coisa. Enfim, e aí você estava falando, então, da recepção do Hegel pelas feministas. Você podia dizer um pouco o que o Hegel fala sobre as mulheres? Como elas aparecem na Fenomenologia do Espírito, no trabalho dele em geral? Porque acho que é interessante a gente... Eu fiz uns esqueminhas aqui justamente para não ser muito formal, porque, para quem também não sabe, o Hegel também é considerado literalmente o filósofo mais difícil de ser compreendido. Então, assim, é tudo ruim e ao mesmo tempo bom. Então, é complicado. Então, eu fiz aqui uns esquemas, mais ou menos, para deixar uma coisa mais informal e não manter o vocabulário do Hegel, que é justamente a coisa que todo mundo reclama, né? A maneira como ele escreve. Então, assim, quando a gente está pensando no que o Hegel está falando sobre a mulher, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a história da filosofia, no geral, sempre tentou delimitar qual é a essência da mulher ou qual é a natureza própria da mulher. Então, é um argumento essencialista. Mulheres são assim.
né? E aí você tem um conjunto de propriedades essenciais ali. Só que ao mesmo tempo esses filósofos, eles nunca em nenhum momento eles falam muito demoradamente sobre a mulher, sabe? É Uhum. sempre umas linhas, às vezes em cartas, às vezes em anotações de alunos que publicam. E não tem exatamente muito, assim, a gente não pode falar de teorias muito específicas sobre a mulher na história da filosofia inteira. Isso sem contar o fato de que em nenhum momento colocam uma mulher para falar, né? São sempre filósofos falando sobre a natureza da mulher. Apesar de a gente saber que tinham mulheres fazendo filosofia, e tinham mulheres pelas margens, é claro, Aham, mas, enfim, e exatamente. tem algumas questões que a gente pode pensar a partir daí. Inclusive, aqui no Filósofos na Rede, a gente tem algumas conversas sobre essas mulheres que estavam fazendo essa filosofia nesses campos, enfim. Tem sido um trabalho também que a gente tem feito de revisão do cânone da história da filosofia, pensar nessas mulheres. Mas sim, concordo completamente com você. São sempre os homens falando sobre as mulheres e criando uma espécie de teoria sobre a mulher, sempre pontual e sempre caricata também, né? E É, essencializadora. Então, é isso. Eles tentaram ver uma essência, delimitar uma essência da mulher. E Uhum. essa essência necessariamente vai falar sobre uma natureza fixa do que a gente é, né? A gente, enfim. O Hegel, ele não vai fazer nada de diferente disso, não. Eu gostaria de ser essa pessoa que ia falar que o Hegel, na verdade, era um homem à frente do seu tempo, mas não é. Não é. Ele ainda está nesse regime. Até o Uhum. Nietzsche está nesse regime, porque assim é bastante mais moderno, no sentido mais próximo da gente. O Freud também tem problemas em relação a algumas ideias ali que são bastante ainda falocêntricas, etc. Mas Problemas então Hegel. gravíssimos. Eu posso fumar na live? Pode, Cigarro? amiga, Pode. pode. Tá. Então, assim, o Hegel está nesse regime, ele não está trazendo nada de muito diferente. E aí ele vai estabelecer, vai explicar, vai elaborar a visão dele sobre o que é a mulher, partindo sim de argumentos essencialistas, né, falando sobre a natureza da mulher, em 3 lugares. O primeiro é nos escritos ainda bastante fragmentados dele, que não foi publicado em vida, que é no momento inicial da carreira dele, e depois você tem na Fenomenologia do Espírito e na Filosofia do Direito. São esses 3 lugares onde o Hegel está falando de uma forma mais demorada sobre a mulher. Depois ele até fala sobre a mulher e tal, mas já dentro da filosofia da história, onde ele está falando, sei lá, da mulher na China ou na Índia, etc. E aí é o ápice do estereótipo, você não quer saber a quantidade de estereótipo que ele propaga ali. Mas então, são esses 3 lugares. Nesses 3 lugares, o que a gente vê é que, e isso é muito importante, o Hegel está falando da mulher, mas já dentro de um contexto social e, portanto, histórico. Então, ele tem argumentos essencialistas que são baseados em pontos bastante voltados para uma coisa meio biológica, assim, mulheres são assim porque Uhum. elas têm um sistema reprodutor desse jeito, mas, ao mesmo tempo, ele traz ali uma visão da função, do papel e do lugar da mulher já dentro de um contexto social. E esse contexto social vai ser majoritariamente visto de que modo? Assim, onde a mulher está dentro desse pano de fundo social, né? Dentro da construção da organização social. Dentro do primeiro estágio de organização social que ele entende como a família. Se a gente pensar na obra do Hegel de uma forma que é bem compreensível isso, é como se a sociedade ela fosse desenvolvida historicamente. E a primeira organização nuclear é a família, a segunda a sociedade civil e a terceira Estado. Né? E, claro, você vai ter ali não necessariamente uma espécie de hierarquia, mas uma diferenciação de complexidade. Então, quando a gente está falando ainda da família, a gente, por exemplo, faz bastante alusão à ideia clânica, entendeu? Onde você tem uma organização social que parte pelo núcleo familiar. A Uhum. mulher vai estar localizada nesse lugar, no Uhum. lugar da família, entendeu? E aí vem o primeiro problema. O problema número 1, a mulher ela vai estar numa situação de contraposição ao homem, entendeu? Por quê? Porque você vai ter a mulher e você vai ter o homem como 2 sexos separados, mas que, contudo, se unificam ali
para formar esse primeiro núcleo de organização social, que é o núcleo familiar. E isso já está nesses primeiros fragmentos ali da obra inicial do Hegel, mas isso tem grande importância na fenomenologia, como você ressaltou, por quê? Porque essa diferença entre homem e mulher vai fazer com que a mulher seja relacionada sempre ao âmbito familiar, como se ela tivesse ali, seguisse regras e leis que só são colocadas dentro da casa, e o homem vai poder ter ali uma participação que vai para fora da casa. Então, é uma participação no âmbito público. E essa participação no âmbito público é o que faz com que o homem, não ser humano, eu estou falando o homem, seja naturalmente o indivíduo, né, que vai ter ali participação política. Então, na fenomenologia do espírito, o que ele está fazendo é elaborar essa divisão entre uma lei familiar, uma lei divina, uma lei assim, ainda muito sentimental, e uma lei masculina, que é a lei política. E essa divisão vai fundar um lugar que é o lugar privado do lugar público. O lugar público sendo um lugar político por natureza. E para dar esse exemplo, né, para ele demonstrar o que acontece nessa divisão, ele se utiliza da tragédia do Sófocles, que é a Antígona. O que acontece nessa tragédia? Você tem a Antígona, o irmão da Antígona morre, ela quer enterrar o irmão, só que o irmão tinha traído o Creonte, que é assim, o rei é uma palavra um pouco anacrônica, mas assim, o rei ali daquela polis específica. Então, nesse aspecto, o que a Antígona faz? A Antígona enterra mesmo assim. O Creonte tinha dito que não podia enterrar, porque enterrar significava dar as cerimônias fúnebres corretas para um traidor. Então, você tem ali um embate entre uma lei política, do âmbito político, e uma lei que é uma lei familiar, de ancestralidade e clânica, que é necessariamente voltada para o lado feminino. E aí você tem um debate como foi recebido essa diferenciação, né? De como se fosse um debate entre o direito positivo e o direito natural, enfim. Você tem uma das possíveis leituras é essa. Se eu não me engano, a Butler apresenta outra. Mas aí você estava descrevendo, então, como o Hegel apresenta um pouco a leitura dele, a tragédia da Antígona, e como que isso tem a ver com a diferença entre público e privado. Só para retomar. Exatamente. Então, o lugar do Estado, da política, da organização social mais elevada, ela está sempre relacionada ao homem. E mas a Antígona rompeu. A Antígona tá nesse lugar, e é isso aí a leitura, por exemplo, da Judith Butler. A Antígona, ela vira uma figura bastante sintomática, que é quando uma mulher busca ter voz, entendeu? Dentro de um problema que é político por natureza, que tem a ver com a polis e não com o âmbito familiar. Entendeu? Só que aí o que acontece quando Hegel faz isso? Ele faz também o seguinte, ele determina ali uma diferenciação entre o lugar da mulher e o lugar do homem. O lugar da mulher necessariamente vai ser a casa, ela vai ter um lugar de singularidade, ela vai ter o lugar da emoção, ela vai ter o lugar de uma organização apenas familiar, baseada em laços sanguíneos, enquanto o homem vai ser o lugar da racionalidade, do universal, do lugar político, do lugar onde as relações se dão por leis jurídicas e não regras que ainda tem ali um âmbito clânico, entendeu? E aí, no momento que ele faz isso, ele está trazendo uma divisão que, se a gente for ver bem, ecoa até hoje em certos problemas que a gente tem, né? E por que isso acontece? Porque se a gente... E aí, trazendo mais para um aspecto contemporâneo, que aí você vê feministas falando sobre isso. Porque quando a gente vê problemas como representatividade política, né? Problemas como candidatura de mulheres na política, mulheres... Até mesmo quando a gente também analisa toda a luta pelo sufrágio universal, né? Está relacionado a essa divisão. Tá a luta das sufragistas, sufragistas, Sim.
da primeira onda, como é chamada, né? A primeira onda Exatamente, porque o problema era esse, você estava restringindo as mulheres a várias coisas, assim, estava restringindo a mulher, na verdade, a ficar sempre num lugar de tutela de um homem, e aí você passa do seu pai para o teu marido, né? Então, e aí uma coisa boa que o Hegel faz é que, embora ele ache que isso está certo, que tem que ser desse jeito, já que é a proposta dele na filosofia política dele, ele faz uma coisa que eu acho que se fosse hoje, talvez ele, sei lá, se arrependeria, que é, ele deixou então ele tem argumentos essencialistas e argumentos que têm a ver com a biologia, argumentos que estão separando em sexo, mulheres e homens, mas ele abre espaço para um problema que é a função e o lugar da mulher socialmente falando. E socialmente falando, envolvendo também todo um desdobramento histórico. E quando ele faz isso, número um, é possível, pela primeira vez, assim, de uma forma mais pontual, identificar textualmente o que ele está dizendo, identificar o que é errado na teoria dele, e identificar também como é que você pode modificar as coisas, entendeu? Sim. Principalmente porque se você está falando que é uma formação social, deixa de ser um elemento, deixa de ser um argumento essencialista. Então a gente, no final das contas, pode subverter. Subverter o que está colocado ali sob um ponto de vista social e histórico. Então, quando a gente, por exemplo, pensa na frase lá, bastante célebre da Simone de Beauvoir, quando ela está dizendo que uma mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, ela está colocando em questão justamente todo um papel da mulher dentro de um esquema social histórico e político também, que, de certa forma, o Hegel foi o primeiro a apontar. Sim. A diferença ela não é só biológica, ela é também social. Inclusive, interessante você ter chamado a Simone, eu estava pegando o problema de gênero ali para ver onde que o Hegel aparece no problema de gênero. Só tem uma citação em que o Hegel é mencionado no problema de gênero, da Judith Butler, né? Que é quando ela faz referência a Simone de Beauvoir. Então, acho que dá para... Enfim, lembrei disso aqui, então estou compartilhando. Então, no sentido de... o que você estava apontando é que o Hegel, ao mesmo tempo em que ele afirma estou tentando entender, porque eu não entendo de Hegel, eu estou aqui nessa situação de tentar entender. Ao mesmo tempo em que ele essencializa o que é a mulher, ele colocar a mulher enquanto algo que aparece como um papel social específico, ele está abrindo para Simone de Beauvoir, por exemplo, poder dizer que não se nasce mulher, torna-se. É isso? Porque se ele está abrindo para um espaço de explicação social e histórica, então não é totalmente biológico. Sim. Né? E aí, nisso... Então, esse exemplo que eu dei, ele é bom para expressar mais ou menos qual é a relação das feministas com o Hegel. É um pouco assim, cara, você falou muita coisa errada, mas você falou coisas erradas que, pela sua própria teoria, eu posso modificar do jeito que eu quiser. E você não vai estar aqui para refutar. Porque você morreu. Então, assim, você está nesse lugar, entendeu? Você pega, toma, subverte o troço todo e você tem uma justificativa dentro da própria obra do Hegel. Porque o Hegel, quando ele fala que existe movimento histórico, que existe desenvolvimento temporal, que existe toda uma carga social, de formação social envolvida ali, dentro de parâmetros como sujeito, consciência, etc., ele também dá margem ali para modificação interna, para mobilidade, para desenvolvimento histórico. E aí, nesse lugar, é que a gente começa, que as feministas começam a mobilizar o Hegel para a finalidade delas mesmas, assim. A Penélope colocou uma questão aqui, que eu acho que tem a ver com o que você está falando. O essencialismo colocado na relação de gênero, homem e mulher, em Hegel, não iria em um sentido contrário à relação dialética existente, por exemplo, na separação-junção ser humano-natureza? Peraí, repete. Deixa eu... O essencialismo colocado na relação de gênero, homem e mulher, em Hegel, não iria em um sentido contrário à relação dialética existente, por exemplo, na separação-junção ser humano-natureza? Não tenho ideia de como pensar. Sim, porque o que acontece? Ele tem um argumento que é essencialista, mas ele também tem um argumento que é um argumento que vai se basear numa relação intersubjetiva. Então, por exemplo, você lembra quando eu estava falando sobre a questão do homem e da mulher, como eles, na verdade, se colocam
numa relação de diferenciação mútua, uma relação de antítese, de oposição. Uhum. Então, isso significa que o homem ele vai se identificar como homem apenas em relação oposta à mulher e a mulher em relação oposta ao homem. Você vai ter ali instaurado uma espécie de dualismo, Uhum. certo? E aí, isso funda uma relação que é de intersubjetividade. Por quê? Porque você vai ter ali uma relação em que um sujeito se reconhece enquanto sujeito só pelo outro. Né? Isso também está na fenomenologia do espírito. E nesse reconhecimento que ele se faz a partir de um reconhecimento mútuo ali, a posição do sujeito ela vai variar. Entendeu? Então, o que acontece? Nessa diferenciação que está dentro desse dualismo, nessa diferença, você vai ter a identidade, que é, num primeiro momento, por exemplo, o homem, que é idêntico a si mesmo, mas aí você tem a diferença, que é a mulher, correto? Uhum. Só que aí é que está o problema. A gente tanto pode pensar na ideia de uma diferença sendo subsumida, que é um termo hegeliano, mas assim, sendo englobada por essa identidade, sendo trazida para dentro dessa identidade, ou então através apenas de uma diferença, certo? Mas isso são relações assim que fundam ali uma intersubjetividade, porque vão ser dois polos diferentes, que também ajudam, por exemplo, a identificar como que ajudam também assim o pensamento feminista, de modo geral, a também se apropriar da obra do Hegel. Porque Sim, aí vai começar uma série de problematizações do gênero. Como é que, então, por que então o homem é esse universal, esse primeiro lugar de identidade, e a mulher sempre vem como diferença, ou seja, como negação do homem? E quando a gente principalmente pensa ali a ideia de que a mulher está sempre numa situação de falta, né? Ela sempre o diferente, ela nunca está numa relação de identidade primeira, é esse tipo de situação que o Hegel dá margem para se pensar e problematizar, entendeu? E também um pouco de que tipo de reconhecimento que o Hegel vai colocar para a mulher, né? Tipo, a mulher, enfim, não sei se você pode falar um pouco sobre isso, sobre o lugar específico que o reconhecimento da mulher ocupa ou não. Porque no trabalho da Butler, a Butler se apropria muito, pelo menos nos últimos textos que eu tenho lido, né? Mais recentes, digamos assim, não desse ano, mas os outros, o conceito de reconhecimento é um conceito muito caro a ela. Só que é claro que ela está subvertendo esse conceito de acordo com os pressupostos dela. Não é exatamente a maneira com que o Hegel definiu, enfim. E aí, se você pudesse aproveitar para falar sobre... Dá para falar... como, em que medida o feminismo se aproxima do Hegel, né? Você já começou um pouco, mas se você pudesse desenvolver um pouco essa ideia de quais são essas aproximações entre alguma teoria feminista, né? Não dá pra gente falar de uma teoria feminista em geral. Existem vários feminismos, existem várias particularidades, feminismos negros, feminismos decoloniais, e eu acho que a gente estaria falando de outras perspectivas, uma perspectiva um pouco mais próxima, por exemplo, a perspectiva da Butler, ou da Joan Scott, ou da Nancy Fraser, que também aparece como referência para você. Se você pudesse falar em que medida há uma aproximação, né, entre a teoria hegeliana e... Então, a pergunta um pouco da Aline. O pensamento hegeliano serve ao feminismo, sobretudo por aquilo que ele deixa de problematizar? Isso aí seria outra pergunta, né? Em que medida... Sim, a resposta é sim. Então vamos lá. Primeira parte, o reconhecimento. Naquele primeiro conjunto de textos que ele está tratando sobre o problema, sobre a mulher e tal, e a relação entre homem e mulher que eu falei, ele vai dizer que a relação entre homem e mulher vai se constituir através de uma relação amorosa, e aí vai ser através de amor. Essa visão, ela muda quando o Hegel escreve a Fenomenologia do Espírito. Por quê? Porque esse reconhecimento, ele não vai mais se dar de uma forma que vai envolver necessariamente tolerância ou que vai envolver aceitação da diferença, entendeu? Mas, pelo contrário, ele vai assumir, na verdade, uma postura que é uma postura muito mais combativa. Não ele, né? Mas ele vai identificar que o problema do reconhecimento ele passa por uma linha de pensamento, por uma
para uma posição muito mais combativa. Por quê? Porque o reconhecimento ele não vai ser dado de uma forma gratuita. As pessoas elas vão ter que o tempo todo estar numa relação, as consciências, né, que é esse o termo que o Hegel usa, elas vão estar numa relação de luta pelo reconhecimento. Então elas vão estar sempre tentando buscar esse reconhecimento do outro para si. O outro também vai estar buscando o reconhecimento, mas é só na medida em que você tem um reconhecimento mútuo é que esses dois polos, essas duas consciências vão poder se dizer como consciências de si, vão poder se colocar ali plenamente como sujeitos, entendeu? Através dessa dinâmica do reconhecimento. E aí, na fenomenologia do espírito, esse reconhecimento ele vem através de um âmbito muito mais conflituoso do que propriamente de tolerância da diferença, né? E aí, nesse lugar, também, um pouco depois, nesse mesmo capítulo, que é o 4º capítulo da Fenomenologia do Espírito, depois disso, o Hegel também vai tentar, que é a parte da Fenomenologia do Espírito que é a mais conhecida, que é onde ele fala sobre a dialética do senhor escravo. E a dialética do senhor escravo funciona a partir já dessa lógica de reconhecimento, no sentido de você ter duas consciências ali entrando numa relação bastante conflituosa. Então você tem, de um lado, uma consciência que é uma consciência mestra, digamos assim, e do outro lado você tem uma consciência que o Hegel considera como consciência escrava. Então a gente já vê ali que essa intersubjetividade, essa relação intersubjetiva entre duas consciências, ela é posta através de uma relação em que uma consciência necessariamente se sobrepõe à outra. Só que o bom de você estar lidando com uma teoria que inclui uma coisa intersubjetiva é que, como são posições, a consciência vai estar como sujeito dominante num lado e a consciência vai estar como sujeito subordinado no outro. Isso pode ser subvertido. Isso pode ser modificado. Então, isso também funcionou, por exemplo, para o feminismo pegar essa dialética do senhor escravo e demonstrar como você não necessariamente precisa tratar a mulher como não sendo um sujeito, como não sendo um sujeito ou um indivíduo plenamente consciente de si. Muito pelo contrário, porque você tem mobilidade entre esses dois polos. E aí... Aí seria John Scott. Que você está falando. Então, aí tem esse problema. Então, o que a gente está falando de reconhecimento aqui, sobre essa questão do reconhecimento mútuo, da identidade e diferença, etc. Por exemplo, autoras que estão falando bastante sobre multiculturalismo, como é o caso da Sheila Ben-Habib, que está falando sobre várias culturas diferenciadas que vão estar sempre operando ali na ideia de diferenciação, na ideia de diferença e identidade. E aí, através de uma coisa muito mais assim, de uma maior pluralidade de culturas, etc., vai estar trazendo ali um pouco do Hegel, através dessa ideia de reconhecimento, por exemplo. Sim, né? O multiculturalismo salva muito, eu acho, né? O senhor Frederico. Salva, e ela também depois ficou estudando escola de Frankfurt, que também tinha tudo a ver com Hegel, enfim. Sim. Outra coisa também, a própria coisa de reconhecimento e representação, né? Representatividade pública, etc. Parte desse problema que está expresso no Hegel, mas não só, também vai ser problematizado a própria ideia do que estava sendo colocado ali como, já desde o lema da Revolução Francesa de direitos humanos, né? Universal, liberdade, fraternidade, igualdade para quem? Entendeu? Sim. E aí você tem a Judith Butler, a Nancy Fraser, que também está falando sobre reconhecimento num sentido de problema cultural, de identidade cultural, e essa identidade cultural vai ter uma relação política, principalmente quando você está envolvendo justiça e conceitos políticos estrito sensu, né? E aí você tem uma gama de pessoas falando sobre esses pontos no Hegel, que de fato, se o Hegel soubesse que estaria sendo feito para isso, talvez ele não concordasse. Entendeu? Mas ao mesmo tempo foi ele que abriu esse espaço, foi ele que abriu essa janela para todo mundo se apropriar da obra dele e fazer o que bem quiser. Sim, sim. O Deleuze tem uma expressão que eu gosto de mencionar sobre isso, que é tipo,
comer o filósofo por trás, digamos assim, né? Se apropriar das ideias dele, de alguma forma. Enfim, não sei se faz sentido. Mas, enfim, Faz. faz. Tem algum Faz. ponto em que você acha que não dá para aproximar uma perspectiva feminista e uma perspectiva hegeliana? O ponto que não dá para aproximar é quando justamente o Hegel está também aceitando argumentos essencialistas, falando sobre a natureza da mulher e utilizando relações biológicas para falar disso, e fundamentando numa biologia que está tratando a mulher como sexo e não gênero. Sim, e aí você tem a Butler, que foi uma das principais teóricas que dissociou essas duas coisas, mas ao mesmo tempo próxima. Dissociou essas coisas do ponto de vista filosófico, né? Não do ponto de vista. Bom, as trans estão aí há muito mais tempo, os e as trans, né? E ex-trans. Então, aí há muito tempo. Mas a Aham, Butler filosoficamente fundamentou a separação, a questão de que o gênero é sempre uma performance, e que o sexo também é sempre uma performance. Eu acho que esse é um segundo passo que a gente pode dar a partir da leitura dela, né? Mas não sei. É, bom, tô falando muito, amiga. Você pode falar algum outro ponto em que pode não falar. dá para se aproximar a perspectiva feminista e a Não, perspectiva hegeliana? tem vários, assim, o Hegel, por exemplo, aí vai ser meio que show de horrores, né? Assim, o que ele tá falando sobre casamento, divórcio, Uhum. entendeu? Problema de sexualidade. E aí, quando ele faz isso, ele tá sendo exatamente o que o resto da história da filosofia falou, Sim, né? É a mesma retórica, né? Sempre sim, sim. associando a mulher com problemas, com questões sentimentais, Uhum. com faculdades intelectuais como imaginação e não razão, criatividade e não objetividade. E Sim, aí sim. essas coisas é que vão tornando problemática. Uma coisa legal de pensar é que assim, quando o Hegel também fica falando sobre essas coisas da intersubjetividade e ao mesmo tempo da ideia de reconhecimento que vai descambar ali para problematizar o problema de representação, Uhum. é importante também notar o que está colocado ali no universal, né? Uhum. E por quê? Porque para as pessoas que estudam filosofia, é normal a gente ver muito esse termo, muito essa concepção do que é o universal. E o Uhum. universal está relacionado ao fato de que todo e qualquer homem, ser humano, supostamente vai ter certas faculdades intelectuais ou então certos direitos. Aí, como eu disse, o problema ali da Revolução Francesa trazendo direitos humanos que são colocados como universal. O problema é que quando a gente pensa qual é a imagem recorrente do que é o universal, Uhum. a gente fecha o olho e pensa então o que é um homem universal. Primeiro que já é homem, não é um ser humano, mas enfim, o que é um homem universal? A gente sempre tem uma imagem bastante óbvia e muito engessada, que é o universal é sempre um homem branco, heterossexual, Europeu. europeu, muito provavelmente rico também, né? Sim. Então você tem um combo que vai estar ali Não precisa nem dizer que é cis, né? expressando. É, né? Claro. Sim. Vai ser essa imagem. Eu acho que nesse sentido dá pra gente fazer uma ponte com a crítica que as feministas negras e as feministas decoloniais colocam sobre o universal como um mecanismo de dominação e apagamento, né? Que o universal está sempre operando. Por exemplo, quando a gente fala em mulher sem adjetivar, aqui, de que mulher a gente está falando, né? A Sojourner Truth, que é uma abolicionista americana do século XIX, se eu não me engano, tem um discurso muito interessante que é "I am a woman" e eu não sou uma mulher, e ela vai ficar perguntando: olha, quando vocês falam aí que a mulher é delicada, que a mulher enfim, precisa ser carregada o tempo inteiro, vocês estão falando de mim? Eu trabalho, e ela, enquanto mulher negra, que foi escravizada a parte da vida dela, fala: eu tô trabalhando aqui horas, eu sempre trabalhei igual os caras, então não é de mim que vocês estão falando quando vocês estão falando do universal. Inclusive, esse discurso é interessante porque ele joga com o universal mulher para subverter uma ideia que está sendo colocada para esse universal. Mas a gente tem outros exemplos. Um debate que rolou aqui no Filósofos na Rede, dentro do nosso grupo, foi a questão, por exemplo, da mitologia. Quando a gente fala em mitologia e está fazendo referência à mitologia grega, a gente está apagando todas as outras mitologias não ocidentais que existem. Então, por que quando é não ocidental a gente é adjetiva, quando é grego a gente não adjetiva? Então, assim, eu acho que essa crítica
decolonial que as feministas negras e as feministas decoloniais, mas não só, essa crítica do que o decolonial, que o problema decolonial no geral coloca ao universal, é um pouco interessante, mas eu acho que você estava caracterizando a sua exposição também numa outra direção. Então eu queria que você concluísse, assim, eu te interrompi. Então, é numa outra direção, mas isso também está um pouco colocado quando eu falei sobre o problema sobre identidade e diferença, né? Então, quando a gente pensa ali na questão do universal, a imagem que a gente sempre tem é essa imagem do homem branco, europeu, hétero, alfabetizado, né, falando certas línguas específicas, etc. E isso tem necessariamente, entra ali também nessa diferença, que é um pouco uma diferença pautada num dualismo entre, então, o que é essa identidade do universal e o que são as diferenças. As diferenças, elas aparecem como uma espécie de exceção à regra. Uma das coisas que pode ser colocada é, assim, talvez abranger esse universal. Trazer um universal que seja mais abrangente. Entendeu? Que não diga respeito apenas a um perfil que seja específico, social, político, econômico, etc., sexual também, de gênero e tal, mas também que seja um universal que possa trazer a diferença, possa trazer outros predicados, entendeu? Até o ponto que o universal vive e o ser humano em geral, né? E isso seria englobar mulheres, englobar pessoas que não estão dentro, que estão na periferia, que não estão dentro dessa realidade europeia, dessa realidade, sabe, cristã. Religião é muito importante também nesse ponto. Cristã, branca, etc. Né? Então, quando a gente vê, principalmente as feministas falando sobre representatividade, e aí principalmente representatividade política, tem a ver com isso. Né? Sim. Então, então claro, no seu sentido que você está dizendo é que não é essa crítica ao universal enquanto mecanismo de apagamento. Você está dizendo que o universal não foi radicalizado o suficiente e aí está o problema. Não, o universal foi ali um regime de apagamento da diferença, claro que foi. Mas isso não significa que ele não possa ser mudado. Isso não significa que a gente não possa estar sempre nesse movimento de incluir, né? De trazer essas diferenças não como exceções, mas também como elementos que vão determinar o universal. Né? Então, por exemplo, isso que é colocado, que você leu, provavelmente ali no artigo que eu te mandei, era relacionado à questão da representatividade política, que colocava que era problemática quando estava tratando ali desse universal. Num primeiro momento de como, portanto, as mulheres elas vão ser sempre colocadas fora da possibilidade de voto, né? E depois elas começam a poder votar e, portanto, poder virar representantes. Né? Porque não adianta só você poder votar, você tem que também ser eleita. Então... Mas a história do feminismo brasileiro tem uma história maravilhosa, que parece que quando você tinha o voto censitário, né, ninguém pensou em incluir na lei que mulheres não estariam incluídas. Ninguém não estava dizendo que mulheres não podiam votar. Você tinha o voto censitário e aí algumas mulheres ricas entraram na justiça para poderem votar. E elas votaram, elas foram eleitas, inclusive antes de mulheres não ricas poderem votar. Então eu acho que esse aspecto específico do feminismo brasileiro, do feminismo brasileiro não, da história, né, do direito ao voto para as mulheres no Brasil, ele aparece de uma maneira um pouco específica. Eu não vou lembrar agora os nomes das pessoas envolvidas, mas eu acho que tem uma coisa específica aí que é engraçada. Mas é claro, quando a gente pensa no luta ao sufrágio na Inglaterra, por exemplo, eu acho que é um pouco disso que você está dizendo, né? A luta pelo direito ao voto enquanto um direito das mulheres, enfim. E a luta aqui também, depois dos anos 40 e tal, 30. E assim, não é também só voto, né? Possibilidade de receber herança, Sim. Possibilidade de divórcio, Sim. Possibilidade de frequentar a universidade, sim, sem precisar da aprovação de um homem, né? Viajar. Viajar, viajar, ter passaporte. Ter passaporte. Dirigir. Eu acho que dirigir. Isso do ter passaporte é especialmente específico, né? Mas, assim, me dá uma espécie de, sei lá, agonia. Não sei se é a palavra. Então, isso tudo está relacionado a principalmente
como o feminismo também vai estar ali numa tentativa de modificar um aspecto institucional, né? Também. Uhum. Sim. E essa modificação ela acontece principalmente na medida em que na base disso você tem um problema que é esse problema do reconhecimento. Problema do reconhecimento, problema de identidade de diferença, problema de separação entre a esfera pública e a esfera privada, e sendo uma diferença essa entre esfera pública e esfera privada que pode ser suplantada, né? Sim. Pode ser modificada. E tem outro ponto que eu queria chamar a atenção que o feminismo fez em relação a essa diferença de público e privado, que você estava caracterizando como, inclusive, uma das maneiras com que Hegel coloca a mulher nessa esfera do privado, né? Na teoria dele, é claro, é que as feministas sempre disseram que o pessoal é político, né? Esse era um dos grandes motes da segunda onda, né? Que é afirmar que coisas que são pessoais, coisas que são tradicionalmente da esfera privada, são questões políticas. E a gente pode pensar em violência doméstica, em outras pautas. Não, isso é muito legal você tratar isso, porque, por exemplo, vão ter também feministas que vão falar sobre a própria dinâmica familiar, já que o Hegel está falando que mulher só serve para ficar dentro de casa, cuidando da família, dentro dessa esfera familiar, e ela só tem voz dentro desse lugar, é também começar a problematizar que família é essa e como essa organização familiar vai acontecer. Porque, tudo bem, estamos ali dentro da família, mas então quer dizer que a família, porque é a organização social mais elementar, mais imediata, portanto ela é apagada, ela é tipo menor, ela é mais, sei lá, ela é menos importância do que uma organização social política muito mais fundamentada em bases institucionais, como é o caso do Estado. Pô, beleza, mas ao mesmo tempo, o que é o Estado sem a família? Entendeu? Você está tratando ali de um núcleo básico dessa organização social que, quando a gente pensa em Estado, ela começa a ser um pouco apagada. Mas se a gente for pensar que toda a organização social ela vai começar com relações familiares, então, assim, né? E aí eu penso, por exemplo, em feministas que são, por exemplo, feministas marxistas que estão falando ali do problema de trabalho invisível, não trabalho invisível, desculpa, estou misturando conceitos. Reprodução social mas do trabalho. Doméstico, reprodução social do trabalho, entendeu? O trabalho que é feito, que tem, ele é normalmente sempre função da mulher e não do homem, como o trabalho doméstico. E de como e o isso, trabalho de reprodução da classe trabalhadora, que eu acho que é um pouco o que as feministas marxistas insistiram bastante. Sim, sim. Porque quem está criando ali esse homem que vai virar aí o agente político ideal do universal Quem? A gente, entendeu? Mas aí eu preferiria não, assim, eu tô com as feministas que estão mais querendo, não quero fazer isso, quero fazer outras coisas. E quero que mulheres que queiram fazer isso possam fazer isso, mas que mulheres que queiram fazer outra coisa também possam fazer outras coisas. Tipo, e que os homens façam isso também, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus é ótimo. Mas que os homens também se responsabilizam pela própria sobrevivência, afinal não somos obrigados. Acho que se trata de uma linha muito fina entre a teoria filosófica, né? E a crítica filosófica a certos pontos, e a luta política em outras direções. E aí então, a luta política fica difícil a gente falar no feminismo, porque são vários, enfim, você falou das marxistas agora, acho que é um campo muito plural. A gente tem 10 minutos para acabar. Se alguém tiver uma pergunta, quiser colocar. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Passa muito rápido. Você quer falar mais alguma coisa, Miriam, antes da gente fazer a última pergunta? E a gente eu só queria falar uma coisa, na verdade, que quando a gente pensa na academia de filosofia, né? Isso é bastante sintomático. Mulheres nunca estudam Hegel, assim, isso é muito difícil de... Por quê? E os homens que estudam Hegel, que estudam filosofia, vão sempre apelar também para esse argumento essencialista, entendeu? Que a gente não se interessa por Hegel porque é difícil, é filosofia moderna, e aí, por exemplo, a gente, Falar em não estudar Hegel, o Saldanha tá falando que passa mais pano pro Hegel. Rafael, amor, que é não. Isso? Não se trata disso. Eu acabei de ler, eu fiquei aqui. Mas, enfim. E existe uma divisão ali que vai fazer com que as próprias pessoas da filosofia achem que as mulheres não vão poder estudar certas coisas porque a gente não se interessa, porque a gente não tem
tem alguma coisa em nós que faz com que a gente se interesse por temas como, sei lá, estética, filosofia antiga e não moderna, política, etc. Só que isso não é verdade. E a maior prova disso é o seguinte: no momento em que certas barreiras que dificultam a vida das mulheres, tanto dentro da academia quanto a vida das mulheres que vão estudar as coisas, porque tem ali, rola uma dificuldade, né? Porque tem sempre assim, pessoas colocando em xeque sua capacidade, pessoas colocando em xeque ali a sua pesquisa, é sempre envolto nisso tudo, nesse monte de coisa problemática que nunca é dita, nunca é falada, etc., começam a ter também argumentos que voltam para esse essencialismo. Mulheres não se interessam por isso, não é verdade. Tanto não é verdade que eu estou aqui falando, você está aí escutando um monte de mulher feminista falando a mesma coisa, está todo mundo assistindo, entendeu? Então, não caiam nessa. Não é real isso daí. Entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, a gente tem visto algumas iniciativas no sentido de mostrar como a academia em filosofia ainda tem essa cara muito masculina, para não dizer masculinista, né? E existem alguns projetos que estão na direção contrária. Nosso projetinho pequeno aqui no Instagram, no Filósofos na Rede, é um deles. Tem a Rede Brasileira de Filósofos, inclusive quem não segue, siga, filósofas.org, que estão tentando pensar exatamente em espaços para fortalecer o trabalho das mulheres na filosofia, estudando o que elas quiserem. De Hegel, não precisa estudar gênero também, né? Pode estudar o que você quiser. Não tô pode falando estudar... também, não tô falando para não estudar também a estética, não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que, assim, estude o que quiser. Parem, né? Parem de achar que a gente vai estudar certas coisas e não outras, porque a nossa personalidade é fofa, artística, entendeu? Imaginativa, criativa. A gente gosta de poesia, a gente não gosta de teorema sistemático, entendeu? Isso não é verdade. Parem com isso. Amém. A gente não é fofa. Não sou fofa. A gente não é fofa. Não. Tem uma coisa que eu acho que vocês já... Quem me conhece sabe, é que fofura não é um predicado a mim, entendeu? Não Sim, é. eu tô na mesma, amiga. Tamo junto. Eu também não gosto de ser, não sou muito fofa, não. Apesar de canceriana. E tá de rosa hoje, inclusive. Não sou fofa. Mas assim, eu acho que a gente pode pensar que a gente precisa de uma revisão feminista nas ementas, sabe? Tipo, esse é um ponto que eu queria falar, falando da Rede Brasileira de Filósofos. A gente precisa de uma revisão feminista nas ementas, a gente precisa reformular os cânones filosóficos em alguma direção. E aí, por que a gente continuaria estudando Hegel? Por que continuar estudando Hegel? Né? Por que continuar estudando esses homens europeus cis? E aí, eu acho que a resposta já apareceu um pouco nesse comentário que você fez, porque eu estudo o que eu quiser e é isso. Tem esse lado, mas tem um lado também que é o seguinte: às vezes esse cara tá falando uma coisa que pode ser instrumentalizada pra gente, e aí, tadinho, ele nem vai saber. Entendeu? A gente pode fazer isso, a gente pode selecionar o que é válido pra gente em termos teóricos e o que não é. Sim. E a gente pode cancelar também. Eu não tô falando que a gente tem que cancelar o Hegel, não acho que seja essa direção, mas a gente. Não, mas o Hegel foi a pessoa mais cancelada. Ele foi a pessoa mais cancelada. E pra gente cancelar, a gente tem que estudar, né? Como é que a gente vai cancelar sem estudar não é interessante. Eu acho que mesmo se for pra cancelar, mesmo que entrar nesse bonde dos canceladores do Hegel, tem que estudar e, enfim. Que difícil que é, né, amiga? Você pode dizer melhor. É complicado, mas assim, tá aumentando o número de mulheres que estão fazendo isso, que não estão acreditando e respeitando quando alguém coloca esse limite, sabe? Você não pode, posso sim, problema, entendeu? Não é comigo, é com vocês. E se eu tô estudando, não é que eu tô passando pano, não é? Estudar não é passar pano. E assim, e ao mesmo tempo, você pode estudar essas coisas e se interessar por essas coisas e não aceitar integralmente tudo, né? E colocar os problemas, e colocar as dificuldades, colocar ali os limites de como uma coisa faz sentido pra gente hoje ou não, né? Sim. E eu acho que todas essas feministas que falaram sobre esses... não só o Hegel, mas toda a história da filosofia, e elas conseguiram pegar tudo, né? Você pega tudo, destrincha tudo, pega o que serve, joga fora o que não serve. Elas foram fazendo isso. Elas foram fazendo esse movimento. De pegar o que serve...
Então, eu acho que é importante a gente continuar estudando Hegel, mas a gente também estudar as feministas. E também estudar as pessoas que estão no rolê da desconstrução. Não no sentido de, a mulher tem que estudar Sim, feminismo. Todo mundo, homens inclusive. Vamos ler a mulherada, vamos sim, ler, tipo, sim. o que as autoras estão produzindo. E a Wendy Brown tem uns textos muito bons sobre que é uma professora da Universidade de Berkeley, né? E além disso, é a esposa da Judith Butler. Ela tem textos muito interessantes sobre o cânone, sobre, tipo, como as ementas ainda são muito masculinas e muito... Uma pergunta aqui. A revisão Tá. do cânone não é o abandono do cânone ou não é? E aí? Não, é uma reinterpretação. É uma reinterpretação. É uma releitura. Pode ser uma releitura, mas pode ser uma destruição também, não? Você não acha que pode existir Pode, uma pode. anarco-epistemologia no sentido de destruir a ideia do cânone? Então, eu acho que depende do autor que você tá em mente, assim. Eu acho É, que, sim. eu acho que Sim, depende. você pode fazer as duas coisas. Inclusive, tem uma série de livros bem legais, assim, em relação a feminismo, né? É uma série de livros, assim, falando sobre, justamente, relendo o cânone e Uhum. falando, e colocando alguns autores em que são mulheres que são chamadas para falar sobre feminismo e autores canônicos da filosofia. Então, tem do Aristóteles, tem do Platão, tem do Hegel, chama Relendo o Cânone. É bem legal, porque aí são várias mulheres e outra coisa que também me incomoda, né? Tem sempre aqueles livros lá que são livros organizados com vários autores, etc. E botam uma mulher, porque essa mulher vai ser a cota. Não, e ela vai falar sobre Entendeu? gênero, É, geralmente. e ela sempre Sobre o vai falar problema da sobre mulher. isso. Não, e se a mulher quer falar sobre outra coisa, também pode, né? Enfim. Tem É, outro texto também que é legal sobre isso, para repensar o cânone, que é um texto sobre mulheres da história da filosofia. Não vou lembrar o nome do autor agora. Mas que ele faz uma coisa um pouco no sentido diferente do que a Miriam está dizendo. São o que as mulheres falaram sobre contratualismo, o que as mulheres falaram sobre. Desde a filosofia antiga, então são 4 volumes, se eu não me engano. Um sobre antiga, um sobre medieval, um sobre moderna, um sobre contemporânea. E é bem interessante também pensar essa outra possibilidade. A gente tem a possibilidade de mulheres falarem sobre os autores homens e a gente tem a possibilidade de falar sobre as autoras mulheres que foram apagadas exatamente por essa ideia de cânone, né? Quando você desenha um cânone, você está fazendo um mecanismo de apagamento, de certa forma. sim, tá fazendo. Sim. Mas enfim, aí o legal é justamente misturar tudo, né? E aí e fazendo coisas cada vez mais plurais e trazendo o que der, sabe? É sempre nesse movimento de abranger mais e não necessariamente selecionar. Isso Sim, é bom. sim, Isso é bom. sim. Amiga, amei te ouvir, amei aprender um pouquinho mais. Quero que você dê Cara, eu aulas para adorei mim sobre participar Hegel. isso. Eu adorei participar, cara, da live, sério. É a primeira live que eu faço. Arrasou. Que Sério. bom fazer contigo a primeira live. Tem uma pergunta aqui. Questão de ementas nas universidades, então, percebi isso, a dificuldade de professores trabalhar com teóricas mulheres nas ciências sociais. Inclusive, foi conhecer sociólogos importantes fora da universidade. Sim, a Wendy Brown tem um texto muito bom sobre isso, sobre como ela só foi ler filósofas e cientistas políticos depois que ela saiu da universidade. Miriam, temos 1 minuto. Palavras Tá. finais. Mas só uma coisa em relação a essa pergunta. Existe um ciclo, né? A gente lê pouco porque tem pouca mulher que produz, mas a gente produz pouco porque tem pouca mulher que tá lá. Então você Sim. está sempre assim, né? Tem pouca mulher que entra, pouca mulher que produz, pouca mulher que vai ser lida e, portanto, vai ser incorporado na ementa. Isso se modifica drasticamente a partir da década de 60 e 70, porque as mulheres começam a poder escolher entre família e trabalho, entre Uhum. carreira e não sei o quê. Elas conseguem finalmente suplantar todos esses problemas envolvendo delimitação de gênero, né? E não à Uhum. toa, agora chove mulher falando sobre absolutamente tudo, né? Cada vez mais tá tendo mais mulher falando sobre as coisas. Sim. Enfim. Arrasou. Temos que falar Obrigada, mais. E amiga. para falar mais, a gente tem que ler mais mulheres. Então fica a dica também para sempre ler, né? Sempre tentarmos ler mulheres. Não falta mulher para ser lida, principalmente desde os anos 70, né? É. Você tem 1 minuto para considerações finais, senão a gente vai cair. Não, eu queria só falar que eu amei. Eu amei, eu amo esse perfil, eu amo as lives, eu amo o projeto, entendeu? Que a gente começa a problematizar essas coisas por aqui. Eu estudo também, por exemplo, a Carolina Araújo da UFRJ fez assim, pegou dados específicos, números de quantas mulheres tem na universidade, não tem, etc. E é muito importante a gente finalmente falar
abertamente sobre as coisas e apontar os problemas de uma forma clara e bem fundamentada, porque senão fica sempre assim, eu tenho sentimento de que existe ali um problema de preconceito de gênero na universidade, mas a gente nunca vira e fala, dá nome aos bois, entendeu? Esse problema é aí que tá e é assim que a gente pode conseguir resolver. E isso é Sim. muito importante. Por isso que é muito importante esse perfil, muito importante o que vocês estão fazendo, de verdade. Sim, ai, amiga. Volte mais. Vamos ver de voltar. Eu vou Foi voltar. ótimo te ouvir à tarde e um abraço, um beijo. Se cuida aí. Obrigada, amiga. Beijo, a gente se fala. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Muito tchau. obrigada por assistir. Beijo. Sim, obrigada a todo mundo que tá assistindo, verdade. Tchau. Caiu.